que aquele marinheiro que não sabe onde quer chegar, segundo Sêneca, qualquer vento é suficiente. Se eu não sei para onde eu tenho que içar a minha vela, qualquer vento que eu pegar vai me levar para qualquer lugar. Então, o planejamento estratégico ele é necessário para que eu possa virar a vela para pegar o vento que me interessa, o vento que é necessário para que eu possa dizer eu quero ir para esse caminho ou quero ir para aquele caminho. Afinal, transporte, o que é transporte? É uma imensidão de coisas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês esqueçam o que o Gary Hamel disse, vocês podem esquecer o que o CK Prahalad disse, podem esquecer o que Peter Senge falou, vocês podem, esqueçam o que Peter Drucker falou e podem esquecer até o que o Michael Porter falou lá das 5 forças. Isso aí interessa muito pouco mesmo. Até Sun Tzu, o que ele falou também não interessa muito. Eu quero dizer para vocês que todos esses caras aí, eles são importantes, foram importantes, mas o cara mais importante que falou sobre planejamento estratégico e que definiu isso em 3 palavrinhas foi um mineiro e que era meu avô. Seu Antônio José Pinto é o cara que resumiu o planejamento estratégico em 3 palavrinhas, e eu vou provar para vocês nunca mais vão esquecer o que é um planejamento estratégico. São 3 palavrinhas só: Onkotô, Donkovin e Ponkovô. Seu Antônio José Pinto é o cara do planejamento estratégico. Onkotô, Donkovin, Ponkovô. Isso se tornou célebre em Minas Gerais desde 1902, quando ele nasceu, até o seu falecimento. Ele se tornou um ícone do planejamento estratégico, morava numa casinha lá no fundo do vale, e todo mundo ia procurar conversar com ele, porque ele escreveu essas 3 palavras que ficaram célebres em todo Minas Gerais e hoje são repetidas até a exaustão, e todo mineiro que se preza sabe que essas palavras foram proferidas pelo meu avô Antônio José Pinto: Onkotô, Donkovin e Ponkovô. Sabe como é que isso pode ser traduzido na tua empresa? Primeiro, rapaz, no planejamento estratégico você tem que saber a primeira coisa: Onkotô, você tem que fazer um diagnóstico. A primeira coisa é um diagnóstico. Primeira coisa, e aí deram uma palavrinha bonita para ela, todos esses caras que eu falei, Hamel, Prahalad, Senge, Drucker, Porter, eles chamaram de análise SWOT. Pode ser matriz fofa também, que fica mais bonitinho, mas o meu avô disse que era Onkotô, e eu tô com o meu avô. Então, o que é a matriz fofa? Primeiro você tem que saber quais são as suas forças e oportunidades, quais são as suas fraquezas e quais são as ameaças. Fazer uma análise de cenário, uma análise de mercado. O que você é bom? Onde é que estão as suas forças? Onde é que estão as oportunidades do seu negócio? Quais são as suas fraquezas? Quais são as ameaças que existem nesse mercado que podem atrapalhar as suas forças? A primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico. Como é que você vai entrar num negócio, meu caro, de transporte, num determinado segmento desse transporte, se você não sabe o tamanho da bagunça que está ali? Se você não sabe o tamanho do problema, é porque alguém deu certo? Você tem que saber como deu certo. Primeira coisa é um diagnóstico. Primeira coisa é saber o tamanho do problema, ou o tamanho das tuas forças, o tamanho que você é. Se você tem peito para poder entrar naquele troço ali. Primeira coisa a fazer, um diagnóstico. Então, definir Onkotô. Onde é que você está? Qual é o espaço que você está? Qual é que é o ambiente que você está inserido? Primeira coisa, Onkotô. Meu avô estava certo. Segunda coisa que você tem que definir:
Dom Covim, olha só a profundidade do conhecimento do meu avô. Dom Covim, aí deram um nome para isso, de identidade organizacional. Os caras querem falar bonito, mas quem que é você? Quem que é você nessa história? Quem que é você nessa história? Dom Covim, quem que é você? Você é mais um. Você é mais um transportador, é mais um que quer fazer alguma coisa, é mais um que tem uma ideia. Então você precisa dizer quem que é você, dar uma identidade para o teu negócio, uma personalidade para o teu negócio. Aí vem aquele conceito de missão, vem aquele conceito de visão, onde que eu quero chegar, o que eu estou fazendo aqui. Vem aquele conceito de valores, isto é, o que fundamenta, o que dá fundamentação para todas as decisões que eu vou tomar nesse negócio. Disso eu não abro mão, isso é um valor. Em cima disso é que eu vou tomar todas as minhas decisões, esse é um valor. É nesse caminho que eu sigo, essa é a tua missão. É para lá que eu vou me dirigir, essa é a sua visão. Essa é a sua identidade organizacional. Se você não sabe quem é você, se você não sabe quais são os valores que fundamentam o seu negócio, você vai ser uma empresa fraca, frágil, que no primeiro vento você vai ficar rabiando, mudando de direção. Inconstante, insegura. A primeira pessoa que chega já diz, mas você está errado, e você vai para lá, e você vai para lá. A maioria dos fracassados não é por conta de sorte ou azar, é por conta de inconstância. É porque desistem no meio do caminho, porque não sabem a que vieram. Então, identidade organizacional, ou, como meu avô dizia, Dom Covim. Quais são os seus valores? Qual é a razão de você estar aqui? O que te faz levantar todo dia? Qual é a sua missão? E depois de você definido qual é a sua missão, depois de ser definido Dom Covim, quais são os seus valores, para onde você vai, de estar claro para você, olha, meu avô dizia o seguinte, agora é fácil, você tem que definir pão que eu vou. Terceira palavrinha, pão que eu vou. Daqui você vai para onde? Você vai para onde? E aí, é claro, vieram os gringos e pegaram a fala do meu avô e transformaram numa coisa mais que poderiam escrever livro e vender, né? Que é, cria metas, indicadores, faz um plano de ação. Então você vai criar metas, indicadores, você vai colocar, como é que se cria metas e indicadores? Transforma isso em números, qualifica, quantifica, cria ferramentas como 5W e 2Hs, cria ferramentas como a técnica GUT, gravidade, urgência e tendência, checklist, para você dizer o que é que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Aí os gringos criaram um monte de outra coisa para você, para vender livro e tal, e para a gente comprar depois, e para fazer curso nas faculdades, e pós-graduação e tal. Mas o meu avô que disse, pão que eu vou. Para onde você vai? Que destino você vai tomar? Escreva isso, coloque, faça um plano isso, escreva num guardanapo, escreva numa folha daquelas que você compra pão, daquelas antigas que comprava pão. Para onde você vai? Transforma isso em indicador, em meta, em números, em datas. Transforma isso num plano de ação e persiga isso todos os dias da sua vida, um após um. Não desista. E sabe o que você faz com isso depois? Você cobra. Você começa a cobrar de você, você começa a acompanhar, cobrar dos seus colaboradores, você começa a fazer o acompanhamento, a cobrança, e você transforma daí, você comunica isso a todo mundo. Sabe por quê? Porque não adianta você ter isso só para você. Você tem que deixar isso comum a todos. Você tem que comunicar a todos que esse é o teu plano de ação
que esse é o teu plano de negócio, que essa é a tua missão, essa é a tua visão, esses são os teus valores, essa é a tua empresa. Que você está aqui hoje, amanhã você vai estar em tal lugar e depois de amanhã você vai estar em tal lugar. E que você persegue isso todos os dias da sua vida. 3 palavrinhas para você gravar na sua existência. Planejamento estratégico é firmado em 3 palavras que foram ditas pelo meu avô: Oncotô, Dom Covim e Poncovô. E mais 3 palavrinhas que agora são ditas por mim: persistência, insistência, resistência.